Maravilha. Então, esse aqui é o primeiro workshop da nossa semana de treinamento de 2023, do primeiro semestre, e esse aqui vai ser o workshop de introdução à programação. Então, vamos começar bem do básico. Quando a gente programa, a gente está programando, a gente está escrevendo código, ou escrevendo um script. O que que é um script? Um script, uma definição bem geral dele é uma sequência de instruções. Então, um script vai ser uma sequência de instruções que o seu computador vai ler e vai executar. Essa sequência de instruções, via de regra, ela é interpretada de cima para baixo. Então, os comandos que você colocar numa linha mais em cima vão ser interpretados antes dos comandos que você colocar numa linha mais embaixo. É, certo. Isso não é. Isso é via de regra, como eu disse. Fui eu que caí? Não. Beleza. Então, via de regra, ele vai ser interpretado de cima para baixo, mas a gente tem formas que a gente vai ver hoje de mudar esse comportamento. E por fim, é importante ressaltar que o código que você escrever, ele vai sempre fazer exatamente o que você pedir para ele fazer. Nada mais e nada menos do que isso. Então, é sempre importante que vocês tomem um pouco de cuidado com o que vocês vão escrever no código de vocês, para não causar problemas muito grandes. Ah, beleza. Então, ok. Vamos começar falando então sobre alguns conceitos básicos de programação. O conceito mais básico que a gente vai ver hoje é o de imprimir coisas para o terminal, que é esse nosso amiguinho aqui embaixo. Como que a gente faz isso? A gente vai chamar essa coisa aqui chamada print, e chamando esse print, a gente pode colocar alguma coisa aqui dentro. Por exemplo, Olá Mundo. Então, se a gente escrever isso aqui dentro e rodar o programa, eu vou rodar o programa apertando nesse botãozinho aqui em cima. De novo, eu vou pedir para vocês ignorarem isso por enquanto, mas só saibam que esse botão aqui em cima vai rodar o programa. Rodando esse programa, aparece aqui no terminal pra gente Olá Mundo, que foi exatamente o que eu coloquei aqui. E como que a gente pode ver a questão da linearidade que eu falei? Se eu botar aqui embaixo um outro print e botar meu nome é Pedro, por exemplo, aqui embaixo, e rodar o programa de novo, vocês vão ver que vai aparecer aqui primeiro Olá Mundo e depois meu nome é Pedro. Então, essa é a questão da linearidade, da sequencialidade dos comandos que a gente roda no terminal. Esse print aqui ele é um comando, a gente vai entender ele um pouco melhor depois. E sobre essa ready aqui, tudo que eu preciso que vocês saibam agora é que esse é uma coisa que a gente chama de entry point do nosso programa. Então, é a primeira coisa que é executada do nosso programa. Amanhã eu vou explicar melhor e vocês vão conseguir entender melhor o que isso funciona, mas só saibam que o que eu escrever aqui é a primeira coisa que vai ser executada. Ok, beleza. Ahn, Show. Vamos para a próxima coisa, então. O primeiro conceito que a gente vai ver é o conceito de variáveis. O que são variáveis? Variáveis são, essencialmente, a nossa forma de acessar a memória do computador. Então, eu posso criar uma variável, por exemplo, var nome. E aí eu posso dizer que o meu nome é Pedro. Maravilha. Então eu tenho isso. Mas qual é o problema? A memória do nosso computador, ela é apenas um monte de zeros e uns. Ah, o que que isso significa? Isso significa que, por padrão, o computador não sabe interpretar o que está ali dentro. Pô, isso aqui é um número, isso aqui é uma palavra, isso aqui é. O que que é isso? Sabe? Então, a gente precisa dizer para ele o que que é o que que são essas variáveis. Eu vou começar com outro exemplo. Então, por exemplo, eu vou definir uma variável chamada número inteiro. E eu vou falar para o computador que ela é do tipo inteiro. E eu vou dar para ela um valor de 10. O que está acontecendo aqui? Eu estou criando uma variável. Essa palavra-chave var aqui é isso que ela faz. Eu estou dando um nome para ela, número inteiro. Eu estou falando que o tipo dela é inteiro. O que que é o tipo de uma variável? É o que a gente chama de um tipo de dado. É essencialmente a nossa forma de falar para o computador como ele vai interpretar os zeros e uns que estão nesse bloquinho de memória aqui. Então, eu estou falando para o computador, ó, interpreta a memória que está ali como um inteiro, como um número inteiro. É, Outras formas que a gente tem por exemplo, eu posso declarar um número decimal. Então, eu tenho aqui um float que pode ser 10,5. Essa é a nossa forma de falar para o computador para interpretar esse bloquinho de memória como um número decimal. A linguagem que a gente está usando aqui é a GDScript, que é a linguagem específica da Godot.
Ela é bem parecida com Python, talvez alguém que já tenha aprendido Python é, comece a ver algumas semelhanças, mas ela é uma linguagem dinâmica. Na verdade, ela tem duck typing, mas enfim, não importa. Ela é uma linguagem dinamicamente tipada. O que que isso significa? É, isso significa que tudo que eu falei agora não vale para ela. Então, você pode simplesmente escrever isso aqui que o GDScript ele vai saber, enquanto ele estiver executando, que isso daí é uma variável do tipo inteiro. Só que qual é o problema com isso? Como o GDScript ele é uma linguagem interpretada, ou seja, ele roda lendo os comandos sequencialmente, ele não lê tudo antes e entende o programa para depois executar, ele vai lendo à medida que isso vai acontecendo. Você não falar para o GDScript qual é o tipo da variável tem um certo impacto, porque ele vai ter que parar um pouquinho enquanto ele estiver interpretando o que está acontecendo e pensar, tá, o que que é essa variável aqui? E isso vem com um pequeno custo de tempo. Então, via de regra, é sempre bom, quando possível, a gente especificar os tipos da variável. Então a gente põe aqui a anotação de tipo dizendo que ela é do tipo inteiro. Ah, quais outros tipos básicos a gente tem aqui? A gente tem, por exemplo, eu posso declarar uma variável, um nome é legal, ela é do tipo bool e ela segura o valor de true. O que isso aqui significa? O tipo bool é um tipo de dado que representa que representa um valor binário, né? Então é ou verdadeiro ou falso. Certo. E, além de tudo isso, a gente pode pedir também pro Godot imprimir essas coisas que a gente fez aqui. Então, eu vou pedir para ela imprimir número inteiro, eu vou pedir para ela imprimir número decimal também, e eu vou pedir para ela imprimir o meu é legal. Maravilha. Quando eu rodar esse programa aqui, o que vai aparecer aqui embaixo? 10, que é o meu número inteiro, 10.5, que é o meu número decimal, e true, que é o meu é legal. Maravilha. Esses aqui são os tipos básicos de dados que a gente tem na Godot. Além desses, a gente tem alguns outros tipos. Por exemplo, se eu quiser definir uma palavra, vocês viram que eu já consegui fazer isso aí em cima, eu posso utilizar o tipo string. E aí eu posso colocar uma batata aqui dentro. Vocês podem ver. Tem que deletar isso aqui porque essas variáveis não existem mais. Ele estava reclamando comigo que elas não existem mais. Então, vocês podem ver que esse tipo aqui é um pouquinho diferente dos outros. Enquanto o int, o float e o bool eles tinham ficado vermelhos, o nome, esse daqui ficou verde. Porque esse aqui é um tipo um pouco mais complicado. A gente vai entender melhor a diferença entre os dois um pouco mais para frente, mas mantenham em mente que ele é um pouco mais complicado. Além disso, eu posso ter uma coleção de coisas. É, a gente tem basicamente duas formas de coleção em GDScript. Uma delas é o array, e então a gente pode ter, por exemplo, um array de strings. Então a gente tem alguns nomes. A gente pode ter, por exemplo, Pedro, a gente pode ter João, a gente pode ter Maria e assim por diante. Então a gente tem o tipo array. Além disso, a gente pode ter o tipo dicionário. Que o meu dicionário pode ser, por exemplo, uma disciplina, vamos dizer. Então, o que que é um dicionário? Um dicionário, ele é uma estrutura que guarda pares de chave-valor. Então, como assim? Eu posso dizer que o meu dicionário, eu declaro ele assim. Então, se eu estou querendo descrever uma disciplina, eu preciso descrever o código da minha disciplina. O código da disciplina que eu estou descrevendo é MAC 0422, por exemplo. Além disso, eu preciso definir o professor. O professor que vai dar essa disciplina é o Alan. Que é mais que a gente precisa definir? Opa, aqui não é ponto e vírgula, aqui é só vírgula. Desculpa. Beleza. Além disso, o que mais que a gente precisa definir? A gente precisa definir o número de alunos, por exemplo. E na turma tem 43 alunos matriculados nessa disciplina. Maravilha. Então, isso é um dicionário. Esse valor que está aqui do lado esquerdo dos dois pontos a gente chama de chave, e esse aqui que está do lado direito é o nosso valor. A gente vai entender melhor como é que essas coisas funcionam um pouquinho mais para frente. E tem mais um tipo importante, que na verdade são dois, que é o tipo vetor. O que é o tipo vetor?
o vetor, e isso aí vai entrar um pouco em álgebra linear, que a gente vai entender melhor amanhã, mas já é importante passar aqui agora. Ele representa um vetor no espaço. Dá para pensar nele como um ponto no espaço, mas não é exatamente isso que ele representa. Então, eu posso usar um vetor, por exemplo, para representar uma posição. Então, se eu quiser representar uma posição em duas dimensões, eu posso usar um vector 2. E aí eu posso fazer uma posição que é, por exemplo, 100 no eixo x e 20 no eixo y. Legal. Se eu quiser agora determinar uma posição em três dimensões, eu tenho que usar o vector 3. E aí a sintaxe é bem parecida. Eu posso, por exemplo, botar 100 no eixo x, 200 no eixo y e 50 no eixo z. E aí eu estou representando a minha posição. Ok. Novamente, eu posso pedir para ele imprimir as minhas coisas. Então, por exemplo, se eu pedir para ele imprimir batata, vai aparecer batata aqui no terminal, como a gente esperaria que aconteceria. A mesma coisa, se eu pegar e pedir para ele imprimir o meu array de nomes, o que vai acontecer? Ele vai aparecer aqui no terminal batata e depois vai aparecer o meu array de nomes, Pedro, João e Maria. Mas às vezes não é isso que eu quero que aconteça. E se eu quiser imprimir só João? Aí eu posso, por exemplo, botar um aqui. Se eu botar esse 1 aqui, ele vai imprimir só João. Por que ele imprimiu só João? Porque arrays, na maioria das linguagens de programação, eles são o que a gente chama de indexados em zero. Na verdade, quase tudo em linguagem de programação são indexados em zero. O que significa que o primeiro elemento é o 0, depois o 1, depois o 2 e assim por diante. Então, se eu pedir o 0, é que, na verdade, ele vai imprimir para mim o Pedro. Já se eu pedir o 2, aí ele vai imprimir para mim Maria. Ótimo. Então, a gente tem o nosso array. O dicionário, ele funciona de uma forma bem parecida. Então, por exemplo, vamos ver o que acontece se a gente pedir para imprimir o dicionário inteiro. Aí ele vai imprimir para mim todos os valores, todos os pares de chave-valor. Então, código MAC 0422, número de alunos 43 e professor Alan, que foi o que a gente especificou. E se eu quiser acessar algum valor dele? Aí eu ponho aqui dentro. Por exemplo, se eu quero o código dele, eu posso escrever código aqui dentro. E aí, se eu acessar, ele vai imprimir para mim apenas MAC 0422. Se eu quiser o professor, mesma coisa. Eu ponho aqui dentro e ele vai imprimir para mim Alan. E se eu quiser o número de alunos, aí ele vai imprimir para mim 43. Então, é assim que dicionários funcionam. E os vetores, mais especificamente, por exemplo, se eu pedir para imprimir o posição 2D, eu vou pedir para imprimir os dois logos porque eles funcionam de formas muito parecidas. Beleza, então ele imprimiu aqui para mim, e vocês podem ver que ele imprimiu de uma forma um pouco diferente do que os arrays. Então, o posição 2D e o posição 3D, eles não são simplesmente arrays que têm arrays de três casas, não é bem assim que eles funcionam. Até porque, por exemplo, eu posso pegar os elementos separados deles. Então, por exemplo, se eu pegar só o eixo X da minha posição, o que eu vou ter é o primeiro elemento deles. Da mesma forma, eu posso pegar só o eixo Y, e aí eu vou ter o segundo elemento deles. No caso, aqui embaixo, o 20 e o 200. No caso, o posição 2D para por aqui, mas o posição 3D, ele tem ainda o eixo Z, que eu posso pegar, que é o 50. Essas estruturas aqui de vetor, eles vão ser extremamente úteis, vocês vão trabalhar com eles o tempo todo quando vocês estiverem desenvolvendo jogos. Mas a gente vai passar por eles de novo amanhã e ver direitinho qual é o motivo deles de ser. Maravilha. Então, agora que a gente aprendeu sobre variáveis, certo? Sobre variáveis e tipos de dados, é importante a gente falar que a gente consegue sempre converter de um tipo de dado para outro tipo de dado. Então, por exemplo, vamos ver, eu posso digitar aqui var número, e aí, o que isso aqui vai fazer para mim? Eu não vou dar um tipo para ele, eu vou colocar 1, 2, 3. Se eu deixasse isso aqui assim, isso seria uma string. Então, como que eu posso fazer para validar isso? Eu posso dar um print, número, e aí eu uso a palavra-chave is seguido do tipo que eu quero testar. O que isso aqui está fazendo? Eu estou perguntando número is string. Essa expressão aqui vai me retornar, vai me dar um valor booleano. Então, se ele for string, ele tem que imprimir true, e se ele não for string, ele tem que imprimir false. O que vai acontecer? Ele imprime true. E se eu não quiser que isso aconteça? Eu posso colocar um sint aqui. O que isso está fazendo para mim? Se eu imprimir de novo aqui, vocês vão ver que ele dá false. E eu posso dar também um print número is int,
E aí vocês vão ver que ele me dá true. Certo. Então, o que isso aqui está fazendo? Eu tô pedindo para Godot converter esse negócio aqui, que ela sabe que é uma string, porque tá entre aspas, né? E eu tô pedindo para ela converter para um inteiro. Isso não vai funcionar sempre, você precisa ter uma regra de conversão de um tipo para outro definido. Nesse caso aqui, a Godot tem uma regra de conversão de string para int. Ela consegue olhar para isso aqui e falar, pô, aqui dentro tem um número e é um número inteiro, eu consigo converter. Se eu pedisse, por exemplo, para ela converter 13.5 para inteiro, na verdade eu não tenho certeza se isso aqui vai funcionar. Sim, ok, ele deixa. O que ele fez foi truncar o valor, muito provavelmente. Se eu pedir para ele imprimir número, vocês vão ver que. Ele truncou o valor. Beleza, então a Godot tem algumas regras de conversão de valores pré-definidas. A mesma coisa vale pro outro lado. Então, se eu definir uma palavra com um valor de 1, 2, 3, esse troço aqui, a gente sabe que ele vai ser um inteiro. De novo, mesmo eu não tendo colocado o tipo dela, a Godot sabe. Então, se eu der um print palavra isInt, o que vai acontecer? Ele vai me retornar true. Legal. Mas, e se eu quiser que essa palavra aqui seja o que eu queria, que é uma string? Eu posso dar um asString. Da mesma forma que a Godot sabe converter de string para int, ela sabe converter de int para string também. Então, o que vocês vão ver aqui é que quando eu peço palavra isInt, ele vai me retornar false, porque não é mais um inteiro. E se eu pedir palavra isString, ele vai me retornar true, porque ele conseguiu converter de forma bem sucedida para string. Maravilha. Então isso aqui é conversão de Ah, tipos. Pode falar. posso fazer uma Alguém? pergunta? Qual Claro, é a claro. utilidade disso? Ah, dessa forma aqui que eu estou fazendo, nenhuma. Mas se você quer uma utilidade prática, vamos dizer que é porque. Deixa eu tentar de uma forma que. Bom, em um primeiro momento, tipo, se você quiser converter de um float para um inteiro, essa é uma coisa um pouco mais útil do que a conversão de inteiro para string. Mas a conversão de string para inteiro, ela é um pouco mais útil também, porque você pode pensar que não é o nosso caso aqui, mas se você estiver lendo alguma coisa que o usuário escreveu no terminal, você vai receber aquilo como uma string. Se você quiser, então, trabalhar naquilo como se ela fosse um inteiro, você tem que fazer a conversão dela para um número inteiro, certo? Entendi, muito obrigada. Sem problema. A gente vai ver melhor as utilidades disso mais para frente, mas isso é mais específico da forma como a Godot funciona. Eu posso já dar um spoiler aqui. A utilidade maior disso é quando você está tratando com arrays. Porque qual é o problema com arrays? Na versão 3.5, que é a que a gente está usando da Godot, a única coisa que a gente sabe sobre um array é que ele é um array. Eu não tenho nenhuma forma de dizer, isso aqui é um array de inteiros ou isso aqui é um array de strings. Na verdade tem, mas a gente não usa muito. Porque na Godot 3.5 não funciona direito. Então, o que eu posso fazer. E aí dá pra ver os problemas com isso, né? Porque, por exemplo, o string. Ele já tem algumas operações definidas. Então, se eu quero, por exemplo, concatenar duas strings, né, juntar elas, ou se eu quero achar um caractere dentro de uma string, tudo isso são operações que eu consigo fazer com strings. Mas, se eu pego um elemento de um array e eu não sei que aquilo é uma string, a Godot vai ficar meio confusa, né? Tipo, você vai conseguir chamar esses métodos, mas você não vai ter a ajuda da Godot. Eu posso dar um exemplo disso aqui? Eu vou esperar mais um pouquinho para dar um exemplo, mas acho que deu para Não, entender. não precisa. Tipo, eu entendi. Tá Não bom, precisa parar um beleza. negócio inteiro só pra. Não, que isso. Obrigada. Se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade. Mas eu vou explicar melhor isso depois, só para não me adiantar muito. Legal. Além. Ok, então a gente viu sobre as variáveis, sobre tipos de dados e sobre conversões de tipos. Além de variáveis, a gente tem as nossas. ah, isso, eu não sei escrever. A gente tem as nossas constantes. O que são constantes? Elas são bem semelhantes à variável, no sentido de que a sintaxe de declaração delas é parecida, a única coisa que eu faço é trocar o nome const pelo o nome var pelo nome const, é a única diferença. Mas a diferença maior entre elas é que, como o nome sugere, elas são constantes, ou seja, elas não podem mudar. Elas funcionam exatamente da mesma forma. Se eu pedisse para ele imprimir essas coisas aqui, ele ia imprimir para mim. Mas
O que que acontece se eu tentar pegar, por exemplo, nome e colocar como sendo João? A Godot vai brigar comigo. Ela vai me falar o quê? Que tem um erro na linha 8 na primeira coluna. Então, o erro tá na linha inteira, né? E ele me diz, can't assign a new value to a constant. Então, é exatamente isso que ele me diz, né? Ele tá me falando, ó, nome é uma constante e você não pode associar um novo valor a ela. É aquele valor que ela foi inicializada e acabou. Então, bem tranquilo, constantes são úteis para não muito para essas coisas aqui, mas, por exemplo, gravidade é uma boa utilidade para uma. Opa. Eu não sei o que tá acontecendo com o meu Discord. Vocês estão me ouvindo? Eu não sei o que tá acontecendo com o meu Discord, ele tá caindo o tempo todo. Mas beleza, parece que vocês estão me ouvindo. Maravilha. Eu não sei onde eu parei. Vocês ouviram a parte que eu falei do erro? Isso deu pra ouvir? Deu pra ouvir. Maravilha, então. Tá, então é isso. Essa é a única diferença entre constantes e. Entre constantes e variáveis. Ok. Além disso, a gente tem uma outra forma de representar dados na Godot que é muito útil quando a gente está querendo. Ah, você não colocou a transmissão. Ih, é verdade. Desculpa. Esqueci que tinha caído. Só um momento. Aqui. Só um segundo. Enquanto não aparece, deixa eu fazer Pronto. uma pergunta. Claro, A fica à Godot vontade. só aceita GDScript ou aceita outra linguagem? Por padrão, a Godot aceita GDScript, C Sharp e C++. Por meio de plugins, eu não conheço uma linguagem que ela não aceita. Ah, obrigado. Então você pode usar praticamente qualquer coisa, só tipo, your mileage may vary, dependendo do plugin que você escolher, se ele é bem desenvolvido, se ele não tá tão bem desenvolvido, e enfim. Mas, tipo, sei lá, Rust, Python, qualquer coisa que você quiser, vai ter um plugin pra usar com a Godot. Certo. Então, maravilha. O próximo conceito que eu quero falar para você são os enumeradores. O que são enumeradores? Eles são muito úteis quando a gente tem classes bem definidas de coisas. Então, por exemplo, se eu tenho entidades no meu jogo, vamos dizer. Então, eu posso ter um enum de tipo de entidade. Quais são os meus tipos de entidade? Eu posso ter uma entidade neutra. Então, ou seja, ela não vai ser. Bom, eu posso ter um inimigo e eu posso ter um aliado. Então, vamos dizer que esses são os tipos de entidades do meu jogo. O que isso aqui está fazendo? Essencialmente, o que isso aqui está fazendo é definindo essas palavras aqui para substituir números inteiros. Então, se eu fizer, por exemplo, se eu tenho uma entidade 1, ela vai ser do tipo inteiro ainda, porque é um numerador, e aí eu posso falar que ela é um tipo de entidade e que ela é neutra. Se eu pedir para ele imprimir isso aqui, entidade 1, se eu pedir para ele imprimir isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir 0. Porque ele coloca os valores de cima para baixo e de 0 para cima, da mesma forma que os vetores, da mesma forma que os arrays. Então, neutro é 0, inimigo é 1 e aliado é 2. Eu posso sobrescrever isso aqui. Então, se eu tiver um tipo de entidade vazia, eu posso falar que a minha entidade vazia é especificamente -1. E aí isso aqui vai sobrescrever o tipo padrão da minha entidade. Certo. Então, isso aqui vai ser muito mais útil mais para frente, quando a gente estiver vendo algumas estruturas de controle de fluxo. Mas, no momento, vocês podem ter em mente que essa coisa aqui é útil especificamente para esse caso, para você separar categorias diferentes de coisas. Beleza. Ok. Então, tendo dito isso, esses são essencialmente os tipos de dados que a gente pode ter dentro da Godot. Agora, como que a gente manipula esses dados? Bom, a gente tem algumas formas de manipular os dados. Uma delas é fazendo uso de operadores. Beleza. A gente tem algumas classes de operadores na Godot. A primeira delas é a mais comum. Então, a gente tem operadores matemáticos. Então, eu posso definir, por exemplo, um var x. Esse cara aqui vai ser um inteiro. E ele vai ser 10 dividido por 3. Eu posso definir também um y. Esse cara aqui vai ser um float. E ele vai ser 20 vezes 10 mais 3 vezes 2. Beleza. Então aqui a gente tem vários operadores que estão sendo utilizados. Operadores matemáticos. Então, a gente tem o operador de soma, a gente tem o operador de produto e a gente tem o operador de quociente.
É importante dizer que esses operadores eles vão ter uma funcionalidade diferente dependendo dos tipos de dados com os quais eles são utilizados. Então, por exemplo, aqui eu usei o operador de quociente com um inteiro e outro inteiro. O que isso aqui significa? Isso significa que isso aqui é uma divisão, mais especificamente, é uma divisão inteira. Ou seja, o meu resultado ele vai ser um número inteiro, ele vai ser truncado. Então, ao invés de 10.33333, que seria a resposta certa, a resposta é só 3. Então, nesse caso aqui, o operador vai sempre arredondar para baixo. No caso do meu float ali, ele vai funcionar exatamente como se esperaria que ele funcionaria. Então, a minha resposta ali é 206. É, a ordem de operações é a ordem de operação matemática, né? Ele dá prioridade para produto e quociente, depois para soma. Então, aqui me dá 200, aqui 6, e aí depois, somando os dois, eu tenho 206. Foi o que ele imprimiu para mim ali embaixo. Eu posso operar entre um ponto flutuante, entre um float e um inteiro também. Eu posso dividir os dois. Isso daqui, sempre que você estiver fazendo alguma operação matemática entre um float e um int, não importa a posição dos dois, o resultado vai ser sempre um float. Então o float ele vai ter um superpoder em cima do int. Vai ser sempre assim. Bom, além disso, a gente tem o operador de subtração também. Então eu posso ter, por exemplo, 100 menos, sei lá, 100 menos x. A resposta disso aqui vai ser 97, como a gente esperaria. Isso aqui não tem nenhuma brincadeira, dependendo do que você utiliza, vai ser sempre subtração matemática. Além disso, a gente tem o operador de resto. Então, por exemplo, se eu escrever 100% 30, esse aqui é o operador de resto. Então, o que ele vai fazer é me dar o resto da divisão entre essas duas coisas aqui. Que no caso do 100 e do 30 é 10. É o resto da divisão. Importante, isso aqui, esse operador, ele só está definido com números inteiros. Se eu tentar botar 1.5 aqui, ele vai gritar comigo e vai falar que os valores que eu coloquei são inválidos para o operador. Porque essa coisa aqui só está definida para números inteiros. Maravilha. Então, quando eu disse que os operadores eles têm funcionalidades diferentes dependendo do que você usa, o mais importante é o mais. É o operador de soma. Porque se você está usando números com eles, ele vai fazer exatamente o que você esperaria. Mas, se você estiver usando uma string, então, por exemplo, eu vou definir uma string aqui, Pedro, e aí eu vou adicionar também um espaço, e eu vou adicionar também meu sobrenome. Legal. Esse troço aqui, ele vai fazer concatenação de strings. Então, se eu printar a palavra, o que isso aqui vai ser? Vai ser Pedro Schneider, tudo junto. E a mesma coisa funciona para arrays. Então, se eu defino um array e eu tenho, por exemplo, alguns nomes aqui dentro. Eita. E eu tenho alguns nomes aqui dentro. Botar Pedro e... Vou botar Pedro e João. Legal. Eu vou ter dois arrays de nomes, na verdade. Esse aqui vai ser o nomes 1 e esse aqui vai ser o nomes 2. Aí aqui vai ser Maria e aqui vai ser Clara. Se eu usar o operador de soma nos dois, o que ele vai fazer para mim é concatenar os dois arrays. Bem parecido com a forma como a gente concatenou strings, ele vai me devolver um array que são esses dois arrays juntos. Então, o operador de soma é um que tem essa diferença que eu falei. Beleza. Então, além dos operadores matemáticos, a gente tem os operadores lógicos. O que são esses operadores lógicos? Eu vou definir algumas variáveis aqui, que eu deixei copiado e colado para ser um pouquinho mais rápido. Legal. Então, a gente tem algumas variáveis, todas elas booleanas. Se hoje é feriado, é true. Se hoje é sexta, é false. Se a gente está em abril, é true. Se a gente está em maio, é false. E se hoje é segunda, é true. E aí eu vou fazer algumas operações com elas. Por exemplo, eu posso fazer um print. O que eu quero saber? Eu quero saber se é feriado. Além de é feriado, eu quero que seja segunda. E além de ser segunda, eu quero que seja maio. O que isso aqui vai fazer? Ele vai me retornar falso. Por quê? É feriado, é verdadeiro. Então, é feriado. É segunda, também é verdadeiro. Mas não é maio. Então, o que está acontecendo aqui? O operador AND, ele é um E lógico, né? Então,
pro end ser verdadeiro, tem toda a questão da tabelinha verdade lá do end, mas o end ele só vai ser verdadeiro se todas as coisas que tiverem no end forem verdadeiras. Se tiver uma única coisa que é falsa, o end inteiro vai ser falso. Então ele é um E lógico. Assim, e pro pessoal que programa em outras linguagens, devem estar estranhando que eu escrevi end, o nosso querido e-comercial também funciona, mas eu costumo utilizar a palavrinha porque fica bem mais legível. Ok. Além do nosso operador além do nosso operador AND, a gente tem também o operador OR. Então, eu quero saber, por exemplo, se é feriado, ou se a gente está em abril, ou se hoje é sexta. Então, o que isso aqui vai me devolver? Ele vai me devolver true. Por quê? O OR, ele é meio. Ele diferente do AND, ele vai ser verdadeiro se qualquer um desses negócios aqui forem verdadeiro. Então é feriado? Sim. É abril? Sim. É sexta? Não. Mas. Cadê? É sexta? Não. Mas o é feriado e é o abril já tornaram esse negócio aqui true. O é sexta ser falso não faz nenhuma diferença. Se todos esses negócios aqui fossem falsos, aí ele me retornaria falso. E, de novo, mesma coisa do end, o barra barra também funciona. Pro OR, mas de novo, eu prefiro escrever. Ok. Além desses, a gente tem o nosso operador de negação. Então, se eu escrever not é abril, ele vai me dar Opa! Ele vai me dar o inverso de not. Perdão, o inverso de é abril, que é false. Então, é abril é true, not é abril é false. A mesma coisa, aqui, eu posso usar o ponto de exclamação para fazer esse negócio aqui. Beleza, esses são os nossos operadores lógicos. A gente tem também os operadores. Pode falar. Por exemplo, se você colocasse é feriado, and é segunda, or é maio, daria como verdadeiro. Ah, vamos ver. Sim, verdadeiro. Ok, Sim, tipo, a sua ideia estava certa. obrigada. Nada. Beleza. Sim, eu acabei esquecendo de comentar isso, mas eu não ensinei vocês a instalar a engine nem nada assim, porque o intuito dessa primeira aula aqui não é vocês irem seguindo comigo enquanto vocês estão digitando, era mais para ser uma aula expositiva mesmo. Amanhã eu vou ensinar vocês a instalar e aí a gente vai fazer tudo junto, né? Quem quiser pode ir acompanhando o que eu tô fazendo, mas hoje é para ser mais uma aula expositiva mesmo. Beleza. Agora a gente vai falar dos operadores comparativos. De novo, eu vou definir umas variáveis aqui que eu tinha copiado para agilizar as coisas. E os nossos operadores comparativos, eles são exatamente o que o nome sugere. Eles fazem comparações entre dados. Então, por exemplo, esses dois iguais aqui, eu acho que é o mais diferente que tem do que a gente, do que a gente tem, né? Porque o operador de igual único, ele é o operador de associação. Então, eu estou associando um valor a uma variável. A gente não poderia usar o mesmo operador aqui, porque, né? Não é isso que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo uma associação aqui. Então, o operador de comparação, né? Para ver se dois valores são iguais, é os dois. É os dois iguais. Beleza. Então, o que que ele vai me dar? True. Por quê? Porque A é 10 e B é 10 também. Mesmo que os dois sejam. Um seja int e o outro seja float, o valor deles é igual. Então, isso aqui vai dar certo. Ah, além desse operador aqui, a gente tem o operador de maior. E esse aqui funciona exatamente como vocês imaginariam que ele funcionaria. Então, se ele me dá isso aqui, ele vai me dar false, porque A não é maior do que B. A é igual a B. Agora, se eu perguntar se A é maior ou igual a B, aí ele vai me dar verdadeiro, porque A de fato é maior ou igual a B. Bom, todos os outros operadores que vocês imaginam funcionariam. Então, se eu perguntar se D é menor ou igual a 50, falso, porque D é maior do que 50. D é 53,45. E a mesma coisa com todos os outros. Então a gente tem menor ou igual, a gente tem menor único e a gente tem também o diferente. Então eu posso perguntar se C é diferente de 100 e aqui é só um igual. Então o exclamação igual é o diferente e o igual igual é o igual. E se eu perguntar se C é diferente de 100, não, porque C é 100. Exatamente. Ah, ok. Até aqui foi? Alguém tem alguma dúvida? Enquanto eu pego um pouquinho de água para beber?
Beleza. Então vamos seguir. A nossa última classe de operadores são os operadores associativos. Os operadores associativos, a gente já conhece um deles, é o igual. Os outros operadores associativos, eles servem para você fazer alguma operação enquanto você está ao mesmo tempo de você fazer uma associação. Então, deixa eu pegar uns exemplos aqui. Eu vou definir uma variável A e uma variável B. E aí, o primeiro operador associativo é esse aqui. É a soma associativa. O que isso aqui está fazendo? Isso aqui é exatamente a mesma coisa que A recebe A mais 10. Certo? Então, essas duas coisas são exatamente a mesma coisa. O que ela vai fazer? Se A começou como 10 e eu fiz A recebe A mais 10, o valor de A agora é 20. Vamos ignorar essas outras coisas aqui. Deixa eu comentar todos esses troços. Beleza. Então, no momento, o valor de A era 10. Eu somei 10 no valor de A. A igual a 20 agora. Esse operador aqui, que é o operador da soma associativa, é bem parecido. Isso aqui é a mesma coisa que B recebe B menos 100. Então, bem semelhante ao do A. Se eu rodar isso aqui, ele vai me dar menos 90, porque B inicialmente era 10, menos 100 fica menos 90. E a gente vai ter esse operador, os operadores associativos, eles vão ser definidos com todas as outras operações que a gente viu nos operadores matemáticos. Então a gente tem o operador de produto também. Então B era 10, aí a gente subtraiu 100, ficou menos 90, e a gente multiplicou por 2, ficou menos 180. A mesma coisa com o operador de divisão. Então, A começou como 10, a gente somou mais 10, ficou 20. Se a gente dividir ele por 3 agora, ele vai ficar 6, porque A é um inteiro, então ele truncou o resultado. E a mesma coisa aqui com o operador de resto. Aqui A era 6, a gente multiplicou por 10, ele virou 60, e tirando o resto de 23, o resultado é 14. Porque 23 vezes 2 é 46, né? Para chegar a 60 falta 14. Então o resto é 14. Todos esses operadores aqui, eles são semelhantes a isso. Então, isso aqui é B é igual a B vezes 2, isso aqui é A igual a A dividido por 3, isso aqui é igual a A vezes A recebe A igual a 10, isso aqui é A recebe A módulo 3. Módulo 23. Beleza? Até aqui foi? Alguém ficou com dúvida? Maravilha. Então, isso aqui é o final da nossa parte sobre operadores. A gente vai falar agora sobre controle de fluxo. O que é controle de fluxo? Controle de fluxo foi a questão que eu mencionei no começo. O nosso código, por padrão, ele é lido de cima para baixo, interpretando todos os comandos. As nossas estruturas de controle de fluxo, elas são o que a gente utiliza para modificar a forma como o nosso código funciona. Então, utilizando estruturas de controle de fluxo, ele não vai mais ser lido necessariamente nessa ordem bonitinha de cima para baixo. A primeira estrutura de controle de fluxo que a gente vai ver é o if. Então, novamente, eu vou definir umas variáveis aqui que eu já deixei separadas para poupar tempo. Beleza. Aí, a gente pode usar o if de algumas formas. Como que a gente usa o if? A gente escreve a palavra reservada if. Depois do if vem uma condição. Então, uma condição ela é uma expressão que me dá um valor booleano. Então, todos os operadores de comparação lá em cima são coisas que a gente vai usar dentro do if. A gente pode jogar um booleano direto aí dentro também, por exemplo, if true, e aí ele vai ser sempre executado, por exemplo. Isso aqui. Isso vai ser sempre impresso. Então, se eu rodar isso aqui, ele vai imprimir para mim. Se eu jogar um false aqui, um if false, isso aqui nunca vai ser impresso. Então, isso nunca vai ser impresso. E se eu executar, não foi impresso. Obviamente, porque nunca vai ser impresso. Beleza. Mas agora vamos fazer algumas coisas mais divertidas com o if. Então, por exemplo, eu posso perguntar se A é igual a B. E aqui eu printo A é igual a B. Legal. Nesse caso aqui, A é 10 e B é 10. Então a gente sabe que esse negócio aqui vai dar certo. Ele entrou aqui dentro. Agora, se eu colocar A é igual a 11 e rodar esse negócio, ele não vai imprimir. Por quê? Porque agora A é maior do que 11. A gente pode checar aqui também. A gente pode usar a palavra reservada elif. O que essa palavra reservada aqui significa? O elif, ele sempre tem que vir depois de um if. Elif é contração de else if. Bom, acho melhor eu explicar primeiro o else, então.
Se eu escrever else aqui, eu posso imprimir A não é igual a B. E aí, se eu executar aqui, ele vai imprimir para mim A não é igual a B. Show. Então, o else, ele vai ser executado se a condição do if falhar. Então, se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar esse bloco de código. Se isso aqui for falso, ele vai executar esse bloco de código. O elif é uma forma de você meio que adicionar um segundo if no meio. Então, eu perguntei se A é igual a B. Se A não for igual a B, eu vou fazer outra pergunta. A é maior do que B? E aí, se ele for maior do que B, eu vou imprimir A é maior do que B. E aí, se eu executar isso aqui agora, como A é 11 e B é 10, A é maior do que B. E se B fosse 12? Aí nenhuma dessas coisas aqui iria executar. Bom, eu posso fazer outra pergunta então. Se A não é igual a B e A não é maior do que B, eu posso perguntar, B é maior do que A? Bom, A é menor do que B, para manter a nossa estrutura. Então, print, aí eu posso imprimir A é menor do que B. E aí, nesse caso aqui, se eu rodar esse negócio, ele vai imprimir para mim, A é menor do que B. Bom, eu poderia colocar quantos elif eu quisesse aqui, perguntando quantas coisas eu quisesse. E eu posso também fechar tudo com um else. Esse else aqui, ele só vai ser executado se todas as condições do if e de todos os elif forem falsas. Nesse caso aqui, é impossível essas condições serem falsas. Então, isso aqui nunca vai ser executado. Beleza, esse é o nosso if. A gente pode usar o if para algumas outras coisas, mas, via de regra, qualquer expressão que vai te dar um valor booleano, de sim ou não, true ou false, você pode colocar dentro da condição do if. Então, por exemplo, se eu falar para você, se eu perguntar para ele if says float, a gente viu essa palavra reservada is, ela checa, nesse caso aqui, se uma variável é de um determinado tipo. Então, eu posso imprimir aqui, print, se é um decimal. Se é um número decimal. Se é um número decimal. Vamos botar 1.5 aqui, só para ele fazer o negócio que a gente quer. Então, ele imprimiu aqui para mim se é um número decimal. Se C não for um número decimal, eu posso botar um elif aqui. Aí eu vou fazer outra pergunta. Se é inteiro, e se C for inteiro, eu vou falar se é um número inteiro. Se é um número inteiro. E aí eu posso tirar esse ponto 5 aqui para ele ficar feliz comigo. Ok, se é um número inteiro. Ele imprimiu para mim aqui. Vocês talvez tenham percebido que eu não coloquei o tipo de C aqui. Isso aqui foi só para efeitos de testar esse negócio aqui, mas com esse exemplo aqui não daria certo, porque, por exemplo, se eu botasse um int aqui, a Godot ia gritar comigo. Ela ia me falar que C nunca vai ser um float, porque ele sabe que C é um int. Então não faz sentido eu perguntar isso. A Godot tem esse tipo de coisa, ela te explica coisas bonitinhas, se você tentar fazer alguma cagada. Então, geralmente, se alguma porção do seu código é inalcançável, tipo, isso aqui é código inalcançável que a gente chama, tipo, isso nunca vai ser executado nessas condições aqui. Geralmente ela vai te avisar. Ela não te avisou nesse caso aqui, porque meio que não tem como ela saber, mas nesse caso aqui tem, então ela te avisou. Esse negócio aqui nunca vai ser um float, então não faz sentido. Por isso que eu não tinha colocado o tipo de dado aqui. Legal. Então, essa é a nossa primeira estrutura de controle de fluxo. Assim, só para né, efeito de completar, a gente pode usar os nossos operadores lógicos aqui também. Então, se eu perguntar se A é igual a B e B é igual a C, e aí aqui eu vou querer voltar os valores para o começo, certo? Então, eu estou perguntando se A é igual a B e B é igual a C. Então, A é igual a C. E isso aqui vai ser impresso, porque todos os três são iguais. Aí eu poderia trocar isso aqui por hora, eu posso fazer qualquer coisa. Qualquer expressão que retorna um valor booleano, eu posso colocar aqui dentro da condição do if. Beleza. Essa é a nossa primeira estrutura de controle de fluxo. Alguém ficou com alguma dúvida? Legal, vamos passar para a próxima então. Nossa próxima estrutura de controle de fluxo é o enquanto. Então, eu vou definir de novo alguma variável que vai ser útil aqui pra gente. Qual é a sintaxe do enquanto? Quer dizer, o que o enquanto faz? O enquanto, muito semelhante ao if, ele vai receber uma condição. Mas, diferente do if, o bloco do enquanto vai ser executado enquanto aquela condição for verdadeira. Quando aquela condição deixar de ser verdadeira, aí eu não vou mais executar aquele bloco de código. Então, por exemplo, eu posso botar aqui
1. Enquanto A for menor do que 20, eu vou querer imprimir, então, eu vou querer imprimir uma mensagem. A ainda é menor do que 20. E, além disso, eu vou querer imprimir o valor de A. E aí eu posso fazer desse jeito aqui. Se eu botar uma vírgula, ele só concatena essas duas coisas que eu fiz aqui. Dentro dessa chamada do print aqui. Maravilha. Se eu executar isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai ficar muito triste comigo. Ele não vai nem imprimir nada. Por quê? O while é muito importante a gente ter em mente que a gente pode cair no loop infinito. Por quê? Eu tô perguntando aqui, eu tô falando, enquanto A for menor do que 20, faz isso. Só que o valor de A não tá mudando. Então A vai ser sempre menor do que 20, né? Isso aqui nunca vai mudar. O que eu posso fazer é, no final desse loop aqui, botar A mais igual a 1. E aí, o que vai acontecer? Quando eu executar esse negócio aqui, ó, A ainda é menor do que 20, valor de A, 15. Aí eu somo 1 em A. A ainda é menor do que 20, valor de A, 16. Somo 1 de novo, valor 17, valor 18, valor 19. Por que ele não imprimiu de novo? Porque agora ele é 20, ele não é mais menor do que 20, então ele pulou fora aqui. E aí eu posso botar aqui um print, A não é mais menor do que 20. E aí eu posso executar, e aí aqui ele fala, A não é mais menor do que 20, porque A é exatamente igual a 20. Beleza. Além disso, tem algumas outras formas da gente fazer isso, né? Não precisa ser necessariamente desse jeito. Então eu posso definir uma variável b aqui, ele vai ser um float, e eu vou chamar ele de 1000. E aí, opa, faltou fechar parênteses aqui. Beleza, defini essa variável b aqui. E aí eu vou falar, enquanto b for maior do que 1, eu quero imprimir uma mensagem dizendo que b é maior do que b ainda é maior do que 1. Valor de b. E aí eu faço que nem eu fiz com A. Imprimo o valor de b. E aí, de novo, de alguma forma, a gente tem que fazer o valor de b mudar enquanto a gente está dentro do loop. Por quê? Se a gente não fizer ele mudar, vai acontecer a mesma coisa que antes. Ele nunca vai sair de dentro desse while. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer, por exemplo, um b, ele vai sempre ser dividido por 3 a cada uma das iterações. Certo? Então, o que vai acontecer nesse caso aqui? A gente pode ignorar os prints do A. Então, b ainda é maior do que 1. O valor de b é 1000. Depois que eu dividi ele por 3, virou 3.333. Depois que eu dividi por 3 de novo, isso, até que ele ficou menor do que 1. Essa aqui foi a última vez. Depois que eu dividi isso aqui por 3, o valor vai passar a ser, vai ser menor do que 1. Então, b não é mais maior do que 1. O valor de b. E aí eu posso colocar isso aqui. Beleza, se eu executar de novo, ele vai me dar o valor de b, 0.45. Que foi o primeiro valor que não era maior do que 1, né? Que b teve. É importante dizer que a condição ela só é checada quando o loop acaba. Então vamos dizer, ele entra aqui, ele checa b é maior do que 1? Sim, b é maior do que 1. Então ele vai imprimir isso aqui, vai dividir por 3, e só agora ele vai checar de novo. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, b é igual a 0, e depois aqui eu botasse... Eu não vou fazer desse jeito. Eu preciso guardar. Então, var o meu b antigo. Eu vou guardar ele. Aí eu vou falar b é igual a 0. E depois eu vou falar o meu b recebe o meu b antigo. Para continuar de onde eu tinha parado. Isso aqui vai executar exatamente da mesma forma que o outro estava executando. Por quê? O b ficou 0 aqui. Maravilha. Só que a condição, ela não é checada a todo momento, né? Ela é checada só no final. E no final, b ainda era maior do que 1. Por isso que ele nunca parou. Então isso aqui é importante. A condição só é checada depois que o bloco de código que está dentro do while termina. Ok. Mas tem como a gente interromper a execução de um bloco de código. Então, vamos dizer que eu declarei uma variável i aqui, chamada int, e ela começou com um valor de 0. Aí eu vou definir um while true. Isso aqui é sempre muito perigoso. Por quê? Se eu tenho um while true, ele vai ser executado sempre. A condição que está dentro dele sempre vai ser true, ele vai ser sempre executado. Para isso, a gente tem a palavra-chave break. O que essa palavra-chave break faz? Eu posso colocar uma condição aqui dentro. Aí eu posso imprimir aqui
cansei do loop infinito, e aí eu ponho um break aqui. O que esse break vai fazer? Ele vai sair do primeiro loop que ele achar. Então, o break, ele viu que aqui tem um if, mas o if não é um loop, então ignora. Aí ele achou o while, aí ele falou, vou cair fora desse while aqui. E o que eu posso fazer aqui? Aqui eu posso fazer um print, estou num loop infinito. E aqui embaixo eu vou adicionar um no i sempre. Ok. Então, ele vai imprimir estou no loop infinito algumas vezes, e aí depois ele vai falar cansei do loop infinito, porque ele saiu por conta desse break aqui. Ok, essa é a enquanto. Assim, esse exemplo de uso aqui do break, ele é meio inútil, porque eu poderia só ter jogado essa condição aqui dentro do while, mas, enfim, isso aqui é usado para várias outras coisas, e mais especialmente na estrutura de controle que a gente vai ver depois. Eu vou mostrar alguns exemplos de por que o break é tão útil. Sendo muito, muito sincero, o while a gente muito raramente usa. O que a gente mais usa é que eu vou mostrar depois. Mas sobre o while, alguém ficou com alguma dúvida? Beleza. Se você entra Pode num falar. loop infinito, o que Hum. acontece? Depende de onde você tá. Depende de onde você tá no programa. A gente vai ver amanhã que o ready, ele não é a única função que eu posso definir aqui que a Godot vai chamar. Porque o que está acontecendo aqui? Eu estou definindo essa função ready. Aí quando eu rodo o meu script, a Godot que está rodando por baixo, né? Tem um monte de coisa da Godot rodando por baixo. Ela vai procurar, pô, esse script aqui que ele está executando, cadê a função ready dela? Ele definiu essa função? Ok, tá aqui, então eu vou executar ela. Tem outras funções que fazem outras coisas. Então, dependendo de onde você tá, o comportamento vai ser diferente. Você viu aqui que quando a gente entrou no loop infinito aqui nesse primeiro while, ele não imprimiu nada. O comportamento que seria o esperado, talvez, seria ele ficar infinitamente imprimindo isso aqui no terminal. Isso não aconteceu por causa de uma particularidade de como a função ready funciona. Então, no caso da função ready, as coisas só são impressas no terminal tudo de uma vez depois que ela termina. Antes dela terminar, nada é escrito. Por isso que ele não escreveu nada. Tipo, tecnicamente ele estava Porque imprimindo nunca terminou. tudo. Exatamente. Mas como ela não terminou, ele acabou não escrevendo nada na tela. Faz sentido? Entendi. Faz sentido. E aí, se você entrar no Mas loop existe uma infinito. possibilidade de começar a imprimir sem Sim, parar, dependendo sim, da sim. função. Isso, dependendo Ok. de onde você estiver no programa, pode ser que isso aconteça. Aham, Ok, obrigada. de nada. Mas isso é uma particularidade da Godot e do ambiente que a gente tá. Se você escrevesse um loop infinito em Python, por exemplo, aí ele ficaria imprimindo tudo direto no terminal. Isso aqui é uma particularidade nossa, mas via de regra, ele tá executando esse troço aqui infinitas vezes. Ok. Então tomar cuidado com loops infinitos. Muito cuidado. Aham. Ok. Beleza. Ok. A próxima estrutura de controle de fluxo que a gente vai ver é, de longe, a mais útil, que é o nosso iterador. Ele é muito útil para algumas coisas. A primeira das coisas que ele é útil é para repetir um bloco de código um número determinado de vezes. Então, se eu quero dizer, eu quero repetir esse bloco de código aqui exatamente 5 vezes. O nosso iterador ele é maravilhoso para isso. Além disso, ele é muito bom para ser utilizado com as nossas coleções. Então, quais foram as coleções que a gente viu até agora? O array e o dicionário. Ele é muito útil para todas essas coisas. Como que a gente usa ele? Por exemplo, a gente pode usar ele dessa forma aqui, que eu vou substituir aqui agora. Então, é o nosso for. Qual é a sintaxe dele na Godot? A sintaxe vai ser sempre assim. Fui eu que caí? Vocês estão me ouvindo ainda? Não, eu tô vivo ainda. Beleza. Qual é a sintaxe do for? É a palavra reservada, for, como sempre. Aí eu vou dar um nome pro meu. Para cada elemento da iteração. É o que a gente chama isso daqui. O i é o elemento da iteração. Aí eu tenho a palavra reservada in. E aí eu dou o meu iterando, que a gente chama. No caso, o meu iterando pode ser uma coleção, um array, um dicionário, ou ela pode ser um número. Nesse caso aqui, 5. O que ele vai fazer nesse caso aqui? Se eu rodar aqui, vocês vão ver, ele imprimiu 0, 1, 2, 3, 4, 5. O que ele está fazendo com esse i, então? Aqui por baixo dos panos, o que a Godot está fazendo é transformando esses 5 aqui em um array. Qual array? Esse aqui. Opa, esqueci de deletar os 5 aqui em cima. Mas é isso aqui que a Godot está fazendo por baixo dos panos. É só uma forma mais sucinta de falar isso. Então, é isso aqui que está acontecendo. O que ele está fazendo? Ele está pegando o i e está jogando dentro do i
o valor de cada um dos elementos do meu iterando, né, da minha coleção. E aí, a cada iteração disso aqui, ele vai receber um valor diferente. Então, na primeira iteração ele imprime 0, na segunda iteração ele imprime 1, depois 2, depois 3, depois 4. Aí a minha coleção acabou, ele cai fora. Ok. Opa, apertei o botão errado. Beleza. Uma outra forma de gerar uma coleção desse jeito, sem ter que escrever ela toda, é com essa função range aqui que a Godot tem. Se eu escrever, por exemplo, isso aqui, eu estou fazendo um intervalo fechado em 5 e aberto em 10. Isso é muito importante. O range, ele é sempre fechado no primeiro e aberto no segundo. O que isso significa? Significa exatamente isso aqui. Então, ele vai começar em 5 e ele vai ir até 10. Só que aberto em 10. Então, ele vai parar no 9. É a mesma coisa de se eu só ter colocado 5 aqui. Eu só colocar o 5 aqui é equivalente a eu escrever range 0,5. Por isso que ele foi de 0 até 4 quando a gente fez. Então esse range aqui é muito importante. E se você quer começar em 0, você pode só colocar qualquer valor que você quiser iterar aqui dentro. Então a gente viu essas duas possibilidades. Só colocando um número, utilizando o range. O range ele é só ele só me dá um array. É essencialmente a mesma coisa. Eu posso fazer isso aqui com arrays normais também que a gente tinha visto. Dessa forma aqui. Então eu defini um array chamado alunos, e esse array, ele tem vários nomes. Opa, pera. Putz, que ele fez merda aqui, calma aí. Nossa, eu tenho que consertar isso depois nas minhas notas. Enquanto eu conserto a cagada que eu fiz, eu tô copiando essas coisas que eu tô copiando e colando, eu tô copiando das notas que eu escrevi pra essa aula aqui. Essas notas vão ficar disponíveis pra vocês depois, eu vou mandar quando terminar aqui, então vocês não precisam ficar se preocupando em anotar que nem os malucos o que eu tô falando, se tem alguém fazendo isso. Pode parar, tá tudo bem. Eu vou dar as notas de aula, elas são completinhas depois pra vocês verem. Mas beleza, o que está acontecendo aqui? Eu tenho esse array de alunos com todos os nomes de um monte de gente, e aqui no fundo a gente tem um ninguém. Aí o que eu faço? De novo, mesma estrutura. Eu tenho meu for, aí qual é o nome que eu vou dar para cada elemento da minha iteração, a palavra reservada in, e o meu iterando, que nesse caso é o alunos. E aí o que eu faço? Quando eu imprimir aluno, ele vai me dar, né, cada passo da iteração. Então no primeiro passo vai ser Pedro, no segundo vai ser Joana, depois vai ser Marcos, depois vai ser José, depois Maria. Toda vez eu estou também checando se o nome do aluno é igual a Clara. Se for igual a Clara, eu vou dar um break. Então, o que vai acontecer quando eu rodar isso aqui? Ele vai imprimir Pedro, Joana, Marcos, José, Maria, Clara. Só que aí, quando ele viu que o nome era Clara, ele deu um break. Então, note que a pessoa ninguém acabou não sendo impressa. Então, isso aqui é juntando algumas coisas que a gente tinha falado. E esse aqui é um uso de caso um pouco mais útil pro break do que o exemplo que a gente tinha visto no while, né? A gente também consegue iterar por dicionários. Como que a gente faz isso? Bom, a gente define um dicionário. Então, a gente tem um dicionário muito parecido com o que a gente do que a gente tinha antes. A gente tem uma disciplina, o código é MAC0422, o nome dela é Sistemas Operacionais, o professor é o Alan, e o número de alunos na turma são 43. Aí, eu posso iterar pelas chaves da disciplina. Então, eu faço disciplina.keys para pegar todas as chaves. O que isso aqui está fazendo, de novo, ele só está me dando um array com esse aqui é o primeiro elemento do array, esse aqui é o segundo elemento do array, esse aqui é o terceiro elemento do array, e esse aqui é o quarto elemento do array. Eu não preciso desse keys. Se eu fizer só isso aqui, a Godot já é espertinha, ela vai fazer para mim. E o que eu estou fazendo? Eu estou imprimindo a chave, depois um dois pontos, e depois o disciplina, e eu estou pegando a chave. Ou seja, eu vou pegar o valor. Eu estou essencialmente imprimindo o dicionário, então. Então, a primeira coisa que ele imprimiu foi código. E qual é o valor de código? MAC0422. Depois ele imprime nome. Qual é o valor de nome? Sistemas operacionais. Depois ele imprime professor. Qual é o valor de professor? Alan. Depois ele imprime o número de alunos. Qual é o valor de alunos? 43. Além de simplesmente iterar pelas chaves, eu posso também iterar pelos valores. Como? Semelhante a como eu fiz com as chaves, eu posso chamar um ponto values nele, e aí ele vai me dar um array com os valores. O primeiro vai ser esse, o segundo vai ser esse, o terceiro vai ser esse, e o quarto vai ser esse. Se eu executar da forma como vocês imaginam, ele vai imprimir só os valores. Então, mostrei como que a gente itera. A gente pode iterar por um número, a gente pode usar a função range, e a gente pode iterar pelas nossas coleções. Então, a gente pode iterar por arrays e a gente pode iterar por dicionários. Essa daqui é de longe a nossa estrutura de controle de fluxo mais útil. Eu diria que a próxima é a segunda mais útil. O if também, extremamente útil. O while, não usamos muito. Mas
tem seus usos, tem seus casos em que é necessário, então manter aí na mente. Ficou alguma dúvida até aqui? Ou posso passar? Beleza, vou seguir então. A nossa próxima estrutura de controle de fluxo, e a última também, é a correspondência. A correspondência ela é extremamente útil para ser utilizada com enumeradores. Então, deixa eu rapidamente definir aqui um enumerador. Eu vou trazer de volta o nosso tipo de entidade. Beleza? Então a gente tem o tipo neutro, a gente tem o tipo inimigo e o tipo aliado. A nossa correspondência ela é muito parecida com um if, só que ela só funciona com valores constantes. O que isso significa? Deixa eu. Opa. Eu vou definir uma entidade, então. Beleza. E aí, qual é a sintaxe da nossa correspondência? Eu coloco match primeiro, que é a nossa palavra reservada. Aí, o que eu quero corresponder? Eu quero corresponder à minha variável entidade. Maravilha. A que eu quero corresponder ela? Bom, a primeira possibilidade de tipo que ela pode ter é tipo neutro. Se ela for tipo neutro, eu quero printar essa entidade é neutra. Maravilha. Qual é o outro tipo que ela pode ter? Bom, deixa eu demonstrar como é que funciona isso daqui. Então, se eu botar aqui neutro e eu rotar esse negócio, ele vai me falar que essa entidade é neutra. Mas, se for inimigo, ele não vai me falar nada. Porque eu tentei fazer uma correspondência, mas ela não aconteceu, né? Eu posso, assim como eu posso fazer o elif, eu posso botar mais de uma correspondência. Então eu posso fazer um tipo ponto inimigo. Aí eu posso fazer um print. Essa entidade é inimiga. E já vou botar aqui também o tipo ponto aliado. E aí eu posso dar um print aqui. Posso dar um print aqui. Essa entidade é aliada. Legal. Pode Esse falar. match, ele é tipo o switch case, é Ele isso? é um switch, exatamente. Eles trocaram o nome na Godot, mas é exatamente a mesma coisa que o switch. Beleza, obrigado. Tranquilo. O match da Godot é tipo um switch super crescido. Vocês vão ver que dá pra fazer muita coisa legal com o match da Godot. Pra quem já conhece o switch, vai dar pra ver as diferenças. Ele é bem semelhante ao match de Rust. Se alguém aqui programa sabe que as estruturas de match em Rust são extremamente poderosas. Em JavaScript não é tão poderosa quanto a de Rust, mas se compara. Beleza, então eu tenho essas três possibilidades aqui. Se eu executar esse troço agora, o que ele vai me dar? Ele vai me dar que a entidade é inimiga. Se eu falar agora que é aliada, eu posso ter, eu vou imprimir que essa entidade é aliada. Mas e se for um valor que eu não conheço? Opa, eu não posso começar com zero. Eu não sei se ele vai ficar triste comigo com esse valor, porque ele é muito grande, mas enfim. Vamos tentar. Ok, ele não ficou triste. Se for um valor estranho, ele não vai imprimir nada. É por isso que não é necessário, como vocês viram, mas todo match, e para quem já conhece o switch, vai entender o que é isso, precisa ter um caso em que as coisas vão cair quando você não faz a menor ideia do que está acontecendo. Ou seja, quando não é nenhuma das suas classes. Geralmente, isso só vai acontecer se acontecer um erro. Então, é uma espécie de tratamento de erro. Mas, na Godot, a gente define ele desse jeito. Então, eu ponho um print aqui. Essa entidade não é de nenhum tipo conhecido. E aí eu posso dar um F5, ele vai cair aqui, ele vai me falar, essa entidade não é de nenhum tipo conhecido. Eu posso mudar esse valor aqui para, sei lá, para 9. E aí ele vai me falar, essa entidade não é de nenhum tipo conhecido. Qualquer coisa que não seja um desses valores aqui vai cair aqui. Aí novamente, para vocês verem como o enum ele é só um número inteiro disfarçado, se eu rodar com 0, ele vai me falar que é uma entidade neutra. Então, só tomar cuidado com isso. Mas geralmente o match ele é muito utilizado quando a gente está tratando de enumeradores. Legal. Assim, aqui embaixo eu não preciso botar esse underline. Esse underline eu vou colocar aqui se eu não me importo com qual é o valor. Então ele vai fazer qualquer coisa. Mas e se eu quiser saber qual é o valor para eu ter uma ideia melhor de por que deu o erro? Eu posso também. Eu posso, por exemplo, botar aqui var tipo errado. Então veio um tipo errado. Então, o que eu posso fazer aqui é imprimir. Eu posso imprimir uma mensagem um pouco melhor.
Então eu posso começar com tipo errado, e aí eu posso falar, tipo errado não é um tipo de entidade conhecido. E aí, se eu botar um 10 aqui, tá? Se eu botar um 10 aqui, o que que ele vai fazer? Ele vai me falar, 10 não é um tipo de entidade conhecido. Se eu botar um número grande novamente, ele vai me falar que esse número aí não é um tipo de entidade conhecido. Então eu posso capturar também o valor quando dá errado usando essa sintaxe aqui. Além disso, eu posso dar match também no tipo de um valor. Então é semelhante a fazer aquela estrutura do if, variável, is e tipo. Só que aqui a gente faz de um jeito um pouco diferente. A gente usa o type of, que é uma outra função. E aí eu posso colocar aqui. Deixa eu trocar esse negócio e vou botar um valor um pouco melhor para esse tipo de coisa. Ok, então agora a gente tem uma variável chamada número e eu quero dar um match no typeof de número. No momento, ele é um inteiro. Então, aí, aqui, eu vou utilizar algumas constantes da Godot. Então, se eu digitar typeint, eu posso dar um print aqui. E aí ele vai me falar, essa variável é um número inteiro. Legal. Além do typeint, eu tenho também o type real. Ele vai me falar que essa variável é um número real. E aí, no caso, é a mesma coisa que um float. Além disso, como vocês podem pensar, eu tenho também o type string. E aí, bom, essa variável é uma string. E, se não for nenhum desses caras, posso falar print. Não conheço o tipo dessa variável. Legal. Então, se eu executar ela primeiro aqui, o que ela vai fazer? Ela vai me falar que é um número inteiro. Eu vou tirar essa anotação aqui para... Assim, uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês é que dá para fazer isso daqui. Então, o GDScript tem inferência de tipo também. Se eu falar isso aqui, aí a tipagem vai ser dinâmica. Então, a Godot só vai saber qual é o tipo desse troço aqui quando ela estiver executando o código. Se eu botar isso aqui, vai ser exatamente a mesma coisa que eu escrever isso. Porque a Godot sabe que esse 23 é um inteiro. Se eu botar ponto zero aqui agora, eu não preciso mudar nada, ela vai saber que é um float. Então, ela falou, esse é um número real. E aí, se eu mudar aqui agora para uma string, ela vai me falar, essa variável é uma string. E aí, se eu declarar, por exemplo, digamos, um array com um único valor, ela vai me falar, não conheço esse tipo de variável, porque a gente não declarou, porque a gente não botou um caso para se fosse array. Então, eu posso dar match no tipo das variáveis também. E, além disso, eu posso dar match também em arrays. Então, vamos dizer que eu tenho um array aqui. Beleza, eu tenho esse meu array, que são os números de 1 a 10. Eu posso dar match... Opa, peraí. Eu posso dar match... Só um segundo que eu tô struggling para copiar uma coisa aqui. Pronto. Eu posso dar match em um array vazio. Então, se esse negócio aqui tivesse vazio, ele daria match aqui para mim. Então, ele vai me dizer, é um array vazio. Maravilha, mas ele não tá vazio. Eu posso dar match também numa configuração específica de array. Então, por exemplo, se o meu array for exatamente Eu não sei se você parou de falar ou se sua voz sumiu. Vocês estão me ouvindo agora? Oi, oi? Agora sim. Tá, ok. Desculpa. Eu não sei o que tá acontecendo com o meu Discord hoje, perdão. Mas, enfim. Vocês viram eu colando esse negócio aqui? Desde a hora que você apagou ali os números dentro do array e parou de falar, mas na Putz. tela tava normal. Tá, beleza, beleza, beleza. Ok, estranho. Mas enfim, então vamos voltar um pouquinho. Eu posso dar match aqui num array vazio. Então, se eu der match nesse array aqui, ele vai me falar é um array vazio, porque essa é a configuração dele. Eu posso dar match também numa configuração específica. E aí, se o meu array tiver essa configuração específica, aí ele vai me falar é um array muito específico. Eu posso dar match também com algumas wildcards. Então, por exemplo, se eu substituir esse teste aqui por um underline, o underline é o que a gente chama de uma wildcard. Então é como se fosse um vale tudo. Aí eu posso colocar qualquer coisa aqui. Se eu colocar 10, ele vai dar match direitinho. É um array específico. Se eu botar, sei lá, qualquer coisa aqui, ele vai me deixar também. É um array muito específico. Pode ser uma string também, ele vai deixar. Ele vai dar match com tudo que eu colocar ali. E, além disso, eu posso usar também
Eu posso usar o termo técnico de etc. para falar que o array continua daqui. Então, o que esse negócio aqui está me dizendo? Ele está me dizendo que... O que essa condição aqui está me dizendo? Ele está me dizendo que o primeiro número do array tem que ser 1, o segundo pode ser qualquer coisa, o terceiro número tem que ser 3, e depois não importa. Então eu posso ter qualquer coisa aqui, posso ter quantos elementos eu quiser, e eles podem ser qualquer coisa, e aqui no meio ele também pode ser qualquer coisa, e aí se eu colocar isso, o array começa em 1, tem um número qualquer, seguido de 3, e mais qualquer coisa no final. Beleza. Então, o match a gente pode usar em várias ocasiões diferentes. A gente viu que dá para usar ele com os enums, dá para usar ele com... Ah, eu esqueci de mostrar para vocês também esse aqui. É bem tranquilinho, então eu vou só copiar e colar e mostrar rápido. Mas dá para colocar também várias condições de match na mesma expressão. Então, eu esqueci de copiar a variável. Mas enfim. Então, por exemplo. Opa, foi demais. Volta e apaga isso aqui. Ok. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou dando um match. Se o número for 0, 2, 4, 6, 8, ele vai printar, é um número par. Se for 1, 3, 5, 7, 9, ele vai printar, é um número ímpar. E aí, se for qualquer outra coisa que eu vou capturar em num, ele vai me dizer que num é muito grande para eu dizer se é par ou ímpar. Então, se eu executar esse troço aqui, ele vai me dizer que 23 é muito grande para dizer se é par ou ímpar. Mas se eu colocasse só 2 aqui, aí ele ia me falar que é um número par. Legal. Então, essas aqui são as ocasiões em que é útil a gente usar a sintaxe do match, né? A nossa correspondência. Também dá para fazer de forma semelhante com o que a gente fez com o array com dicionários, mas aí já começa a ser uma coisa muito nicho. Eu, pessoalmente, nunca tinha usado isso. Eu fui descobrir que dava para fazer isso agora, preparando a aula para vocês. Então, acho que nem vale a pena mostrar. Beleza. Essas são as nossas estruturas de controle de fluxo. Alguém ficou com alguma dúvida até agora? Maravilha, eu vou seguir então. Ok, agora a gente vai começar a falar de funções. E aí vai dar para entender um pouco melhor tudo que a gente estava fazendo aqui. Deixa eu copiar um código. O que esse código aqui está fazendo? Eu tenho um array de alunos. E aí eu quero fazer algumas conferências. Eu quero checar se esse array tem Pedro. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou iterar por dentro de alunos e toda vez eu vou checar se aluno é igual a Pedro. Se em algum momento for, eu vou colocar tem Pedro igual a true e eu vou dar um break para fora do array. Mas aí eu quero checar também se tem Clara dentro do array. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou iterar para dentro de aluno, eu vou checar toda vez se a aluna é Clara e se for, eu vou colocar que o tem Clara é true e vou dar um break. Isso funciona. Mas agora vamos imaginar que a gente quer fazer essa checagem para mais 10, 15 nomes diferentes. Aí já começa a ficar meio inviável ficar copiando e colando esse bloco de código toda vez. Para isso, a gente pode escrever uma função. E vocês vão ver agora que esse ready aqui, ele nada mais é do que uma função normal da Godot, mas ele é uma função um pouco especial que a engine procura quando você começa. Mas fora isso, ela é só uma função como qualquer outra. Então a gente pode definir uma função da mesma forma que a gente definiu o ready. Eu vou chamar ela de array tem nome. E aí, essa função, ela vai receber alguns parâmetros. Quais parâmetros que ela vai receber? Ela vai receber um array, que é o array onde eu quero procurar, e aí eu posso falar que ele é do tipo array. Eu não preciso tipar, isso aqui funciona perfeitamente bem, mas, da mesma forma como nas variáveis, é uma boa prática você tipar os parâmetros das suas funções. E ele vai receber, então, um array, e ele vai receber um elemento do tipo string, que eu quero procurar dentro desse array. Além disso, ele vai me retornar um bool. Então, a gente já pode começar a entender o que é a função... Opa, ele tá reclamando. Vamos botar um return true aqui só para ele parar de reclamar. Então a gente já pode entender que a função ready, ela nada mais é do que uma função que não recebe nenhum parâmetro e não retorna nada. E a única diferença é que essa função aqui é chamada diretamente pela engine, quando a execução começa. Ela é muito semelhante à função main de outras linguagens de programação, né? Talvez alguém já tenha feito essa correlação. Maravilha. O que a gente tem que fazer aqui dentro? Essencialmente, o que a gente tem que fazer aqui dentro é a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, aí eu vou iterar for item in array, e aí toda vez eu vou checar se item for igual ao elemento que eu estou procurando, eu vou dar um return true.
E aí, se eu sair desse for aqui sem ter achado nada, eu vou dar um return false. Beleza. O que isso aqui está fazendo, então? Vamos lá. Essa palavra-chave return, ela está me falando que a função ela vai me devolver alguma coisa. Então, o que essa função aqui me devolve? Ela me devolve um valor booleano. Se em algum momento, se em qualquer momento, durante a execução do programa, durante a execução dessa função, eu achar uma correspondência dessa coisa aqui, eu vou retornar true. O return, ele, da mesma forma que o break, ele para a execução. Mas ele não para a execução só do loop, ele para a execução da função inteira. Então, tipo, nada que tá aqui embaixo vai executar também. E se eu sair desse loop aqui sem ter nenhuma correspondência desse if, aí eu vou retornar falso. E aí eu consigo mudar todo esse código que eu tinha escrito ali para uma coisa muito mais simples. Que é isso aqui, assim que eu conseguir copiar. E aí eu posso modificar todo esse código aqui para ser apenas isso. Então eu posso chamar. O que ela tá me reclamando? Eu escrevi errado? Tá, nas minhas notas eu chamei de rating elemento. Beleza. Foi só uma questão de nome. Então, aí eu chamo a rating elemento, eu passo alunos e eu passo Pedro. E aí ele vai me retornar true. Agora, se eu passar, de novo, se eu passar rating elemento alunos Clara, ele vai me retornar true de novo. Mas agora, se eu perguntar se tem um Jonas dentro desse array, ele vai me falar que não tem. Então, essencialmente é isso que são funções. Analisando a sintaxe, a gente vê que a gente tem a palavra reservada func. Então, ela da mesma forma que o var me diz que vai ter uma variável ali na frente, o func me diz que vai ter uma função aqui na frente. Ela é seguida pelo nome dela, os argumentos que ela recebe, como os parâmetros que ela recebe. Como a gente pode ver, o ready, ela não recebe nenhum parâmetro, então funções não precisam receber parâmetros, não precisam ter parâmetros. E depois o tipo que ela retorna. E se ela retornar nada, eu posso chamar de void. O tipo de retorno vai ser void, porque ela não retorna nada. E aí eu uso a palavra-chave return, ela é semelhante ao break, ela para a execução da função completamente, e se ela retornar alguma coisa, vai retornar o valor que tiver aqui. Se a minha função retornasse void, eu poderia botar um return vazio, que aí ela pararia a execução da função. Mas como ela retorna alguma coisa, eu vou manter o return true aqui. Uma nomenclatura importante. Na maioria das vezes a gente acaba usando a gente acaba usando parâmetro e argumento de forma intercalável, mas na verdade tem uma diferença entre elas. O parâmetro, ele é meio que a receitinha da sua função. Então, os parâmetros são isso aqui. São os nomes que você vai dar para os dados que a sua função vai receber. Então, no primeiro argumento da minha função, eu vou receber dados. Eu dei para esses dados aqui o nome de array. No segundo, no segundo parâmetro da minha função, eu vou receber dados também. Para esses dados específicos, eu dei o nome de elemento. Então, esses são os parâmetros. Os argumentos são os dados em si que você passa. Então, os argumentos são isso aqui. Alunos é um argumento que a minha função recebeu e Pedro é um argumento que a minha função recebeu. Ok. Ficou alguma dúvida sobre funções? Pensem aí enquanto eu bebo um pouco de água. Beleza, vou seguir então. O próximo tópico que a gente tem que conversar é sobre uma coisa chamada escopo. Escopo, ele essencialmente determina meio que partes diferentes do seu código, blocos diferentes do seu código. Então, aqui fora, a gente tem o que a gente chama de escopo global. E eu acabei não comentando isso, eu só comecei a usar sem comentar porque eu esqueci, mas em GDScript os comentários são que nem Python com hashtag. Então, isso aqui é um comentário ele só não vai ser interpretado, essa linha aqui vai ser ignorada completamente. Então, é bom para você documentar o seu código, você falar o que alguma coisa está fazendo, botar anotações importantes e esse tipo de coisa. Beleza. Então, se eu declarar uma função aqui fora, então eu vou declarar um número. Ele vai ser um número inteiro e ele vai ser igual a 10. Maravilha. Se eu tenho aqui a minha ready, eu tenho aqui a minha ready, então. Esse aqui é o escopo interno da minha função ready. O que isso significa? Significa que eu consigo acessar um número igual a 100 aqui. Eu consigo acessar um número aqui. Então, a variável que eu declarei aqui fora, ela também existe aqui dentro.
Vamos supor, então, que eu tenho um if true aqui. Esse aqui é o escopo interno do meu if. Se eu tiver outro if aqui, esse aqui é o escopo mais interno ainda do meu if. Vamos dizer, então, agora que nesse escopo aqui, eu declaro uma variável. Vou chamar ela de uma string. Ela vai ser do tipo string. E vai ter qualquer coisa dentro dela. Se eu tentar acessar uma string aqui dentro e colocar um valor qualquer nela, ele vai deixar. Agora, se eu tentar sair e voltar para o escopo da minha função ready e tentar acessar uma string aqui, ele nem vai me dar o nome da coisa ali no autocomplete dele. Por quê? Ele vai me falar o quê? O identificador uma string não está declarado no escopo atual. Por quê? Ela foi declarada nesse escopo aqui. O que significa que o tempo de vida dessa coisa aqui é o escopo em que ela está. Quando o escopo dela acabou, essa coisa aqui foi embora. Então, quando eu sair desse if, esse troço aqui não existe. Da mesma forma, se eu declarar uma função dentro da ready, quando a minha ready acabar, essa coisa não existe mais também. Uma pergunta. Pode falar, manda. Porque no escopo global, um número tá como 10 e dentro da função ready tá como 100. Ou Aham. tipo, eu só perdi alguma coisa. Não, então, isso aqui, tipo, eu tô sobrescrevendo o valor aqui. Eu posso fazer, tipo, Tá. quando eu tenho o var na frente, significa que eu tô declarando a variável. Então eu tô falando, ó, eu preciso de um pedacinho de memória. Esse pedacinho de memória eu vou chamar de um número, e o valor que tá aqui dentro vai ser um int. É isso que eu tô falando aqui. Eu quero que ele. Ok, eu entendi. Entendeu? Ok, beleza. Eu perdi Mas obrigada. Sem problema, tranquilo. Ok. Então, via de regra, uma regra que vocês podem ter na cabeça para vocês não pensarem é: você só consegue acessar variáveis que foram declaradas em uma indentação menor. Então, por exemplo, quantos níveis de indentação eu tenho aqui? Eu tenho 0, né? Não tem nenhuma indentação. Aqui eu tenho um nível. Aqui eu tenho 2 níveis. Aqui eu tenho 2, 3 níveis. Então, a minha variável, um número, foi declarada com um nível de indentação. Então, em lugares que tem um nível de indentação, foi declarada com 0 níveis de indentação, perdão. Então, em lugares que tem um nível de indentação, eu consigo utilizar esse valor. Agora, aqui, essa variável foi declarada em 2 níveis de indentação. E eu tentei acessar ela aqui em 1 nível de indentação. Não deu certo. Então, essa é uma regra que vocês podem manter na sua cabeça. Quando que essa regra falha? Quando a gente está falando de funções diferentes. Então, se eu tenho uma função chamada print um número, ela não vai me retornar nada, e tudo que vai ter dentro dela vai ser print um número. Eu consigo acessar ele aqui. A nossa regra ainda vale. Deixa eu tirar isso aqui para ele parar de gritar comigo. A nossa regra ainda vale. Então, o meu um número foi declarado em um nível de indentação, em 0 níveis de indentação, eu consigo usar ela porque aqui eu tenho um nível de indentação. Mas, o que acontece? E se eu declarar uma variável aqui? var outro número. Vai ser um inteiro. E ele vai ter o valor de 20, por exemplo. Ok. Aqui tem um nível de indentação. Então, pela minha regra, eu até que conseguiria acessar esse troço aqui dentro. Só que a gente tem que lembrar também que quando o escopo de uma variável acaba, eu não posso mais usar ela. Então, o escopo dela é o escopo da função print um número. Esqueci de anotar aqui, mas esse é o escopo interno da função print um número. Quando que esse escopo acaba? Ele acaba aqui, no final da linha 9. Então, depois do final da linha 9, eu não posso mais usar essa variável outro número. Acho que sobre o escopo é isso. É um pouco confuso no começo, mas com a prática vai indo tranquilo. Alguém ficou com alguma dúvida sobre esse troço aqui todo? Beleza. Agora então, a gente vai para a última parte da nossa aula. Finalmente, tá acabando. Desculpa, eu passei do tempo. Já deu 1h30. Acontece. Ok. A gente vai falar agora sobre classes. E vocês vão entender mais ou menos, finalmente, o que é esse extends node aqui em cima. O que são classes? Elas são uma forma de agrupar dados e funcionalidades que têm uma razão para estar juntas. Então, é uma forma de juntar essas coisas. Vamos dizer
que eu quero fazer um jogo que tem um carro. Talvez eu precise que o meu carro tenha um nome. Então eu vou dar um nome para ele. É um Fiat Uno. Ele tem uma cor também. Ele é azul. E o carro ele tem uma velocidade máxima. A velocidade máxima dele é 223,6 km por hora. É um Fiat Uno bem veloz. Beleza, defini meu carro. Tem todos os dados que eu preciso sobre o meu carro. Mas e se eu precisar ter outro carro no meu jogo, o que eu faço? Bom, eu poderia fazer isso aqui. O meu carro 1 é o meu Fiat Uno que eu tinha definido antes. Aqui eu coloquei uma velocidade um pouco mais razoável. E aí eu quero um outro carro. Esse outro carro vai ser um Chevrolet Corsa. Ele vai ser preto. Ele vai ser preto. E, e a velocidade máxima dele vai ser 152,8 km por hora. E se eu quisesse outro carro? E outro carro, e outro carro, e outro carro, e 100 carros? Eu teria que colocar tudo isso aqui todas as vezes? E se eu quisesse adicionar, vamos dizer, adicionar a altura do carro? Então, eu quero que a altura do carro seja um dos parâmetros do meu carro. Eu teria que adicionar mais um novo parâmetro em todas as vezes que eu declarei essas três variáveis, adicionar um quarto parâmetro. Carro 1, underline altura, carro 2, underline altura, carro 3, underline altura. Isso não é uma solução muito boa. Então, para isso, a gente tem classes. Como que a gente declara uma classe? Desse jeito aqui. Então, qual é a sintaxe aqui? A gente usa a palavra reservada class e a gente dá um nome. A gente dá um nome carro. Nomes de classes, elas são sempre maiúsculas. A primeira letra é maiúscula. E aí a gente já começa a entender por que string, array, dictionary, vector 2, vector 3, todos esses começavam com letra maiúscula. Porque essas coisas aqui são classes. São classes que a Godot definiu para mim, mas elas são classes. E quando a gente está falando de tipos como inteiro, float e bool, essas coisas são geralmente o que a gente chama de tipos primitivos. Em linguagens mais complexas, como JavaScript, em linguagens mais modernas, talvez. Não, em linguagens mais orientadas a objeto, como JavaScript, o conceito de uma variável primitiva perde um pouco do sentido. Mas acho que ainda é válido a gente falar aqui por cima que o float, o int e o bool, eles são os tipos primitivos que a gente chama. Então, beleza, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma classe carro. Esse carro, ele vai ter um nome, que vai ser uma string. Ele vai ter uma cor, que vai ser uma string. Ele vai ter uma velocidade máxima, que vai ser um float. E ele vai ter uma altura, que vai ser um float. Como que eu faço para usar esse troço aqui que eu fiz agora? Para usar esse troço que eu fiz, eu posso incluir a minha ready de volta aqui. E aí eu declaro, o meu carro 1 é um carro. E aí eu uso essa sintaxe do ponto .new para gerar um novo objeto que a gente chama. E aqui eu esqueci de falar, mas ele é do tipo carro. E aqui caberia também fazer isso aqui, porque a Godot sabe que esse troço aqui é um carro. Legal. Então, vamos um pouco de notação aqui. A gente tem duas palavras que a gente geralmente usa, que é a classe e o objeto. O que é a classe? A diferenciação entre essas duas coisas é bem parecida com a diferenciação entre parâmetro e argumento. A classe é a minha receitinha. Então, é a minha definição. A classe é o que eu estou definindo. Os meus objetos são as instâncias da classe. Então, toda vez que eu chamo um carro.new aqui, eu estou criando um novo objeto da classe carro. Beleza? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Pô, mas esse código aqui ainda está um pouco verboso. Eu estou tendo que usar uma linha para colocar os nomes de cada coisa. E aí que entra uma das coisas mais importantes da minha classe, que é o construtor. Como que eu uso esse troço? Eu posso... aqui tá a mesma coisa que a gente estava antes, né? E aqui ele vai começar a gritar comigo, ignorem esse erro por enquanto. Eu tenho a mesma coisa, né? Eu tenho o nome que é uma string, eu tenho a cor que é uma string, eu tenho a velocidade máxima que é um float, eu tenho a altura que é um float. Eu defini agora uma nova função, essa função init. Essa função init é o que a gente chama de construtor da classe. Essa função, ela vai ser chamada toda vez que eu chamar o ponto .new aqui na classe do meu carro. O que ela recebe? Ela recebe um nome, que vai ser uma string, uma cor, que é uma string, uma velocidade máxima, que é um float, e uma altura, que é um float. E aí tudo que ela faz é pegar o nome do meu carro e associar para o nome que ela recebeu aqui, a cor do meu carro e associar para a cor que ela recebeu aqui, a velocidade máxima e associar para a velocidade máxima que ela recebeu aqui, a altura do meu carro e associar na altura que ela recebeu aqui. E aí agora eu posso deixar o meu código na minha ready muito menos verboso, dessa forma aqui. Eu chamo carro1.new e aí eu passo as coisas que eu quero. O nome dele é Fiat Uno, a cor dele é azul, a velocidade máxima é 150 e a altura é 1,80 m. Aí eu posso muito facilmente definir, adicionar um outro carro, que vai ser o meu Chevrolet Corsa preto, com a velocidade máxima de 1,80 m e a altura de 1,72 m. Então, eu estou aqui utilizando um construtor
para fazer os meus objetos de uma forma um pouco menos verbosa. O meu construtor, ele é um tipo interessante de função. Ele é uma função que está dentro de uma classe. A esse tipo de função, a gente dá um nome especial, de métodos. Mas o construtor não é o único método que eu posso ter. Eu posso ter também outros tipos de métodos. E métodos podem ser qualquer coisa. Elas são simplesmente funções que ocorrem de estar dentro de uma classe. Então eu posso ter, por exemplo, um método chamado imprime_nome. O que esse método faz? Ele dá um print no nome. E aí eu posso ter uma função passa por túnel, ela vai receber a altura do túnel e um valor booleano. E aí o que ela vai me retornar? Ela vai me retornar se a minha altura é menor do que a altura do túnel. Se a minha altura for menor do que a altura do túnel, eu consigo passar. Então ele vai me retornar true. Se não, eu não consigo passar e ele vai me retornar false. A discussão aqui sobre se isso deveria ser um menor ou igual, alguns diriam que se fosse igual, passa. Mas eu deixei menor aqui para a gente manter a segurança. E aqui eu tenho uma função mais rápida que essa função, ela recebe outro carro e ela vai checar se a minha velocidade máxima, esse self aqui é uma palavra-chave que se refere a uma instância dessa classe. Então, quando essa função mais rápida aqui for chamado, o self vai se referir à instância da minha classe que estava chamando essa função. A gente vai ver melhor quando a gente for chamar essas funções. Mas o que eu estou checando? Eu estou checando se a minha velocidade máxima é maior do que a velocidade máxima do outro carro. E aí eu posso chamar essas coisas. Por exemplo, eu posso vir aqui e eu posso chamar a minha função imprime carro nos meus dois carrinhos. E aí, se eu executar esse código, o que ele vai fazer? Ele imprimiu aqui Fiat Uno e ele imprimiu aqui Chevrolet Corsa. Ele imprimiu aqui Fiat Uno e ele imprimiu aqui Chevrolet Corsa. E aí eu posso também chamar as outras funções. Por exemplo, eu posso ter isso aqui. Então, eu estou primeiro perguntando se o carro 1 passa por um túnel de 1,75 m de altura. Depois eu pergunto se o carro 2 passa por um túnel de 1,75 m de altura. E depois eu pergunto se o carro 1 é mais rápido do que o carro 2. O que isso aqui vai me imprimir? Bom, ele vai imprimir os meus nomes primeiro, Fiat Uno, Chevrolet Corsa. Depois, o carro 1, ele não passa por um túnel. Por quê? Por um túnel de 1,75. Por quê? A altura dele é 1,72. Já o segundo carro, ele passa por esse túnel, porque a altura dele é de 1,80. E o carro 1 é mais rápido do que o carro 2? Não é, porque a velocidade máxima do carro 1 é 150 e a velocidade máxima do carro 2 é 80. Nesse caso aqui, o self aqui em cima, está se referindo ao carro 1, porque a função foi chamada nele. Eu poderia colocar o self aqui, nas outras também, mas não tem necessidade. Eu só coloquei aqui para efeito de diferenciação do outro carro. Mas é opcional você colocar ou não. Certo. Até aqui foi. Eu sei que é muita coisa essa parte de classe. Não preciso que vocês entendam completamente. É só que tem alguns conceitos básicos de Godot que eu vou precisar amanhã que requerem esse conhecimento. Ficou alguma dúvida até aqui? Maravilha. Então, eu vou passar para o último tópico que a gente vai discutir nessa aula, que é o tópico de herança. Quando você define uma classe, vamos dizer que você definiu uma classe de carro. Aí, vamos dizer que você tem alguns tipos de carro. Você pode ter um carro voador, você pode ter um carro que anda na água, esse tipo de coisa. Todos esses carros, eles mantêm as mesmas propriedades de nome, cor, velocidade máxima, altura. Ele ainda pode saber se ele passa por um túnel, ele ainda pode querer saber se ele é mais rápido do que outro carro, ele ainda pode querer imprimir o nome dele. Mas ele pode querer também adicionar uma outra funcionalidade em cima dele, em cima do carro base. É para isso que serve a herança. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, se eu quiser definir... O que eu estou fazendo aqui? Eu estou definindo uma classe Fiat Uno. Essa classe, ela extends carro, ou seja, ela herda de carro. E aqui é que vocês vão conseguir entender mais ou menos o que esse extends node aqui em cima significa. Já dá para saber que esse meu script aqui, ele também é uma classe, então todos os scripts dentro da Godot são classes, e esse script, ele está herdando de uma classe da Godot chamada node. Não sabemos ainda o que é isso, vamos descobrir amanhã, mas a sintaxe é essa. Então eu estou falando que o meu Fiat Uno, ele vai herdar de carro. Qual é a única coisa que eu quero mudar nele? A única coisa que eu quero mudar nele é o construtor dele.
Por quê? Agora eu sei que é um Fiat Uno, então eu não preciso mais receber o nome. Eu só preciso receber a cor, a velocidade máxima e a altura. Depois que eu recebi essas coisas, eu preciso chamar o construtor da classe mãe. Então, é para isso que eu utilizo esse pontinho aqui. Esse daqui são os argumentos do construtor do Fiat Uno. Aí depois, com o ponto, eu estou chamando o construtor do carro. Então, eu estou passando Fiat Uno como uma constante, porque o nome sempre vai ser Fiat Uno. E aí depois eu passo a cor que eu recebi, a velocidade máxima que eu recebi e a altura que eu recebi. E a minha função e o meu construtor do meu filho não vai fazer mais nada, então eu posso só colocar esse PES aqui, que é uma palavra-chave que vai me dizer que essa coisa aqui não vai fazer mais nada além do que ela já está fazendo. Beleza. Até aqui foi? Alguém ficou confuso? Legal, Eu não vamos. entendi essa, Diga. eu Pode não falar. entendi essa coisa de você primeiro coloca na init. Eu Uhum. não entendi exatamente o que aconteceu aí. Então, o que está acontecendo? Aqui, essencialmente, todo Fiat Uno é um carro. Nem todo carro é um Fiat Uno, mas todo Fiat Uno é um carro. Para construir um carro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que chamar essa função init. E esse aqui é o troço que constrói um carro. Quando a Certo. gente está construindo um Fiat Uno, a gente está, por consequência, construindo um carro. Como que a gente constrói um carro? É com essa função init. Então a gente precisa chamar ela em algum momento, certo? Certo. Eu tenho uma função init para construir um Fiat Uno. E aí, qual é a especificidade do meu Fiat Uno? Ele não recebe um nome, porque o nome dele vai ser sempre Fiat Uno. Então, diferente do meu carro, eu só preciso receber cor, velocidade máxima e altura. Aí agora que eu recebi as coisas para o meu Fiat Uno, eu tenho que construir um carro baseado nisso. Para eu construir um carro baseado nisso, eu uso essa sintaxe aqui. Eu uso esse pontinho depois da minha função init, e aqui é como se eu estivesse chamando aquele carro.new de novo. É exatamente isso que eu estou fazendo. Então aqui eu estou construindo um carro. Eu vou passar a cor que eu recebi, a velocidade máxima que eu recebi, a altura que eu recebi, e eu vou passar a string constante Fiat Uno, porque o nome dele vai ser, o nome dos meus Fiat Uno vão ser sempre Fiat Uno, Ah, ok, entendi. certo? Fez um pouco mais de sentido agora? Fez Acho que vai mais fazer mais sentido sentido agora. quando a gente usar. Mas O beleza, vamos lá. Provavelmente. Sim, com o certeza. underline Oi, init que você tá usando aí é o diga. construtor, é o É jeito o de chamar o construtor. construtor aí. Isso, exato. Ah, Aham. E aí, eu posso vir aqui dentro da minha função ready e construir um novo Fiat Uno. Como que eu faço isso? Eu vou definir um Fiat Uno e aí eu vou chamar o Fiat Uno.new. Percebam que eu passei cor, velocidade máxima e altura, mas eu não precisei passar nome. E aí, se eu vier e fizer um... Cadê? Aqui. Se eu vier e fizer um Fiat Uno.imprimir nome, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir Fiat Uno. Por quê? Ele fez isso sozinho para mim. Ele setou o valor de Fiat Uno aqui no construtor e eu não precisei fazer mais nada sobre isso. Ok. Até aqui foi? Fez um pouco mais de sentido? Pra mim fez sentido, sim, obrigada. Maravilha. Vamos para um exemplo um pouquinho mais complicado, então. Agora eu vou voltar para aquele exemplo que eu dei. Eu quero agora definir um carro voador. Um carro voador, no fim das contas, ele ainda é um carro. Só que ele tem algumas propriedades diferentes. Eita, pera. Copiei errado, calma. Legal. Ok, tá aqui. Ok, então eu tenho um carro voador. Qual é a diferença de um carro voador para um carro normal? Ele vai ter uma velocidade voando. Além de tudo que o carro tinha, ele vai ter uma velocidade voando. E aí, eu preciso definir o meu construtor para isso, que vai ser quase igual ao construtor do meu Fiat Uno, porém um pouquinho diferente. O que está acontecendo aqui? Vamos lá, vamos com calma. Ó, ele precisa receber tudo que o construtor pai recebe. Ele não tem um nome padrão, então ele vai receber um nome. Ele precisa de uma cor, ele precisa de uma velocidade máxima, ele precisa de uma altura. E como ele é um carro voador, ele precisa de uma velocidade voando. Essa barra reversa aqui, ela só fala para Godot que a minha linha de código vai começar na linha de baixo. Eu poderia muito bem ter feito isso aqui. Só que aí a linha de código ia ficar gigantesca, e aí para deixar um pouco mais fácil de ler, eu ponho uma barra reversa aqui e dou um Enter. Certo? Mas isso aqui não é nenhuma bruxaria, tipo, é a mesma sintaxe dali de cima. É só essa barra reversa tá me falando que a linha continua embaixo. Beleza. Ok. E aí, da mesma forma como eu fazia no Fiat Uno, eu tô pegando o construtor do meu carro voador e logo depois dele eu tenho que chamar o construtor do meu pai.
O que que o construtor do meu pai precisa? Ele precisa do nome, da cor, da velocidade máxima e da altura. Ele não precisa da velocidade voando. O carro, a classe base carro, não liga para essa velocidade voando. Quem liga para essa velocidade voando sou eu. Então, depois que eu chamei, é o carro voador que liga para essa velocidade voando. Então, depois que eu chamei o construtor do meu pai, eu venho e falo, tá, além disso, a minha velocidade voando é a velocidade voando que eu recebi. Até aqui foi? Beleza. Então vamos usar esse negócio. Vamos definir alguns objetos desse carro voador. A gente tem então o nosso Corsa voador. Ele é um Chevrolet Corsa, ele é preto, a velocidade máxima dele é 180, a altura dele é 172 e a velocidade voando dele é 225. E a gente tem também um Fusca voador. O nome dele é Fusca, a cor dele é branca. A velocidade em terra dele máxima é 370 km por hora, a altura dele é 1,90 m e a velocidade voando dele é 530 km por hora. Maravilha. Agora eu posso chamar algumas funções com esses caras. Por exemplo, eu posso chamar o imprime nome. Então, o meu carro voador, ele não tem definido uma função imprime nome, mas ele vai herdar essa função do pai dele. O que vai acontecer então? Ele vai imprimir o Fiat Uno, que foi do Fiat Uno que eu criei. Ele vai imprimir o Chevrolet Corsa, que eu passei aqui no parâmetro. E ele vai imprimir Fusca, que eu também passei no parâmetro. Maravilha. Além disso, a gente pode chamar as nossas funções que a gente já estava chamando antes. Quais funções são essas? Então, a gente pode ter a nossa função passa por túnel, que, de novo, não foi definida nas classes filhas, no Fiat Uno e no carro voador, foi definida só no carro. E aí, eu posso fazer essas chamadas, e aí ele vai me falar que, vamos lá, que o Fiat Uno, ele não passa pelo túnel de 1,75, o Corsa voador passa, e o... Na verdade, essa função tá errada, né? Era para ser o contrário. Era para ser o contrário. Não, não era pra ser o contrário. Tá certo, tá certo, tá certo. Beleza. Ah, é porque aqui era pra ser Fusca voador. Isso que tava me confundindo. Beleza. Porque o Fusca não é pra passar pelo túnel. Isso, exato. Então, false, true, false. Ok, legal. Então, a nossa função passa por túnel ainda tá funcionando. Mais uma coisa legal que a gente pode fazer é colocar um outro print aqui embaixo. E eu vou comentar esses prints aqui pra parar de poluir nosso output. E aí, isso que é legal, porque eu posso chamar a função mais rápido que. A função mais rápido que está definida no carro e ela recebe outro carro, do tipo carro. Eu passei o meu Corsa voador. O tipo do meu Corsa voador é carro voador. Mas como ele herda de carro, ele pode se passar por um carro tranquilamente. Ele é uma coisa acima de carro. Mas se eu precisar de um carro, eu ainda sou um carro. Então eu consigo passar o Corsa voador e checar se ele é mais rápido do que o meu Fiat Uno. E, além disso, eu posso chamar a função nova que eu declarei, que é perguntando se o Fusca voador é mais rápido voando do que o Corsa voador. E aí, dessas coisas, eu vou tirar que. Eu acho que eu escrevi errado. Ah, eu não defini a função aqui, desculpa. Bom, era para eu ter definido essa função aqui, dentro do meu carro voador. Acabei esquecendo, perdão, galera. Então, a gente pode definir essa função mais rápido voando que é semelhante a mais rápido que, mas ela recebe um carro voador, ao invés de só um carro. E aí eu posso chamar ela aqui, no Fusca voador, ele é mais rápido voando que o Corsa voador. E aí, se eu executar, o meu Fiat Uno, ele não é mais rápido do que o meu Corsa voador, a velocidade máxima do meu Fiat Uno é 150 e a velocidade máxima do Corsa voador é 180, e o meu Fusca voador, ele é mais rápido voando do que o meu Corsa voador. A velocidade do meu Fusca é 530, enquanto que a velocidade do meu Corsa é 225. Até aqui foi, galera. Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Por hoje era isso que eu queria passar para vocês. Acabou passando da 1h30 que eu queria. Tive alguns problemas aí no meio de copiar e colar e isso acabou demorando um pouco, mas enfim. Ninguém tem nenhuma pergunta sobre nada do que foi falado aqui. Se vocês quiserem perguntar sobre o restante do treinamento, também fiquem à vontade, qualquer coisa. Alguém? Eu quero perguntar sobre o Manda. restante, mas Pode se alguém falar. tiver dúvida aí Ah, não, sim, sobre o que tá vendo Vamos, agora. vamos ver se alguém tem dúvida sobre o que eu falei, e se não, a gente passa pra sua. Alguém quer falar alguma coisa? Parece que não. Pode falar. Eu não tô te Ah, vendo. Pera, deixa eu ver quem é você. sou Ryuko aqui, né? Guilherme, meu Oi. nome. Oi, Guilherme. Fala. É,
Eu tô aprendendo, né? Tô mexendo com C Sharp, Uhum. e a minha pretensão era ir pro Unity, mas eu vi que a gente não vai ter um workshop de Unity. Não É, na vamos. hora do treinamento, porque isso são workshops, né? Depois a gente vai Uhum. ter um treinamento. O Exato. treinamento vai ser com Godot? Então, a gente tem um tutor que dá treinamento em Unity, que é o Klinsmann. Quando a gente for dividir os grupos, a gente vai perguntar para as pessoas, a gente vai perguntar para as pessoas em qual engine vocês preferem trabalhar. Como a gente só tem um tutor que dá Unity, se tiver muita gente querendo Unity, alguém vai acabar tendo que abrir mão, infelizmente, porque a gente só tem um e o resto dá tudo em Godot. Mas, pelo que eu vi, não tem muita gente que quer muito fazer em Unity. Então, eu imagino que vai dar para fechar uma turma redondinha de Unity e o resto do pessoal fazer em Godot. Mas vai ter oportunidade sim, pode ficar tranquilo. E de qualquer forma, eu consigo usar C Sharp no Godot, né? Consegue usar C Sharp no Godot. Você pode conversar com. Se você acabar não conseguindo cair num grupo de Unity, você pode conversar com o pessoal do seu grupo para vocês usarem C Sharp. Só presta atenção que você vai ter que baixar uma versão diferente da Godot. Quando você for. Eu vou mostrar isso amanhã. Eu mostro amanhã. Deixa, eu não vou falar disso agora não. Mas é uma versão um pouco diferente. Tá certo. Maravilha. Alguém tem mais alguma dúvida? Ok. Eu vou parar a gravação por agora então.